E eu achei esse texto de Mateus muito interessante, porque ele diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Então, às vezes a gente perde tanto tempo e põe tanta energia se preocupando tanto, quando na verdade é exatamente aquilo que a Leide falou: a gente não tem controle, a gente não sabe. Quais são os tipos de ansiedade e o que elas representam? Queria falar um pouco do contexto atual que a gente vive hoje em dia, que ele é muito propício para trazer ansiedades para a gente, né? Se a gente parar para pensar, é o que aquela frase anterior disse, a gente fica num estado de ânsia tão grande que é como se a gente pudesse, se a gente quisesse inserir horas no nosso dia. Hoje em dia, principalmente para nós que somos imigrantes aqui, é tanta preocupação, é o documento, é a renovação, é o trabalho, porque a gente tem dívidas para pagar, é a saúde, são os filhos, são os amigos, é a família, é uma enxurrada de informação que a gente recebe hoje em dia, né? Que todo mundo quer vender alguma coisa, informação principalmente, né? E os jornais noticiando as coisas de forma sensacionalista. Você tem o YouTube, que você vai fazer uma pesquisa de uma coisa que você quer, começa a aparecer milhares de informações na sua frente, você não consegue se focar, quando você vai ver já perdeu 1 hora do seu dia vendo coisa que não interessa, e aquilo que você queria se informar você não conseguiu, aí já pinta outro compromisso. Enfim, é tanta coisa que a gente vive muito ansioso. E eu acho que a grande mensagem que isso nos dá é que essa ansiedade é um afastamento que a gente tem de Deus, né? E é um pouco da gente não conseguir olhar para a nossa essência e saber o que está dentro da gente. E principalmente o que Deus espera da gente. Qual é a nossa função aqui, o que Ele espera da gente. Então, a gente muitas vezes acaba reduzindo uma coisa que é gigantesca, né? O plano de Deus para a gente, e acaba focando em coisas tão pequenas e errando no dimensionamento das coisas. Eu gosto muito de dar uma abordagem muito pragmática para essa questão da fé e do relacionamento com Deus, porque a gente está aqui, como a irmã Reneida falou, nós somos os mensageiros de Jesus. A gente veio aqui para levar as boas novas. A gente tem uma missão muito importante, muito grande, que a gente vive intensamente, né? Quando a gente vem aqui, a gente vive isso. A gente é capaz de abraçar os irmãos, né? A gente é capaz de olhar no olho, a gente é capaz de se sacrificar para tentar ajudar o irmão. A gente aqui é um ambiente de laboratório, né? E o Facebook, todas essas mídias sociais só fizeram catalisar isso na gente, né? Porque você tira a foto e aquela foto tem que ter as curtidas para você se sentir bem, se sentir aceito. Então a gente fica alimentando o quê? O ego. A gente alimenta todas as nossas imperfeições. Hoje em dia está cheio de ferramenta para a gente se afastar cada vez mais de Deus. É uma pegadinha incrível. E muitas vezes a gente cai. E o que acaba acontecendo? Essa ansiedade toda nossa, ela gera uma desordem interior muito grande. Então a gente vai ficando cada vez mais ansioso e tendo a necessidade de organizar, de controlar o que está fora da gente, para tentar buscar aquela ordem, aquela harmonia, aquela comunhão com Deus. Então é como a Leide uma vez bem colocou, né? A gente organizando a nossa igreja, a liderança e tudo, e a Leide falou: gente, calma aí, temos que nos organizar primeiro dentro de nós temos que nos curar. Daí a importância da gente se conectar com Deus.
E nessa linha também bem pragmática de pensamento, isso é até um testemunho pessoal que eu dou para vocês, de confrontar a sua realidade, no caso a minha realidade, colocando-se à prova. O que isso significa? Muitas vezes a gente fica ansioso porque a realidade que a gente vive, ela é a nossa percepção da realidade. Ela não é a realidade divina, né? Então, cada um de nós vive uma realidade completamente diferente. Então, se eu te colocar diante de uma situação e colocar o seu amigo na mesma situação, a interpretação vai ser completamente diferente. Completamente diferente. Então, quem está certo? Qual é a realidade? O que é verdadeiro? Então, a gente é muito distorcido pelas nossas crenças, pela nossa educação, pelas nossas experiências, por tudo aquilo que a gente viveu. E às vezes é muito bom se você consegue ter uma visão de você mesmo de fora, um pouco de fora, tentar ser um pouco mais imparcial com os seus julgamentos, com as suas emoções, com todo aquele turbilhão que acontece dentro de cada um de nós. Cada um de nós somos um universo totalmente diferente. Totalmente diferente. E só que vivemos num universo conjunto. A gente interage, né? O que você faz me impacta, o que eu faço te impacta e impacta muitas outras pessoas que às vezes a gente nem sabe que está impactando. Então é um bom teste, às vezes, você se colocar à prova. Então você falar, nossa, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de falar em público. Muita dificuldade, eu não consigo. Eu fico nervosa, eu me desestruturo e não consigo. Mas será que aquilo é verdade? Será que você não tem o que falar para os outros? Será que a sua experiência, né, de vida não é válida? E aí você, às vezes, faz um teste, junto a um grupo de pessoas, ou numa ocasião, você fala, respira fundo, fala, eu vou me testar, dessa vez eu vou me testar. E você faz o teste e vê se é aquela desgraça toda que você pensou. Na maioria das vezes não vai ser. Na maioria das vezes não vai ser. Porque cada um de nós tem um propósito nesse mundo. E o que acontece é que nós, com essa necessidade de aceitação constante, a gente acha que tem que ser bom em tudo, né? Você quer ser bom em tudo, você quer ser um bom profissional, você quer ser um bom pai, você quer ser um bom amigo, você quer ser um bom membro da família, ajudar todo mundo, você quer falar bonito, você quer ter um vocabulário extenso, você quer impressionar, você quer isso, você quer aquilo, acaba que você não consegue fazer muitas coisas que você poderia fazer e que Deus quer que você faça. Então, quando você vai identificando a sua essência, quando você vai aprendendo qual é a sua função aqui, o que Deus quer de você, você vai conseguindo se controlar, você vai conseguindo se conectar e você vai conseguindo ver que você tem o que fazer aqui, que você tem o que dizer, que você tem o que testemunhar através do seu comportamento, através das suas atitudes, e você vai vendo que você é o único nesse mundo. E que Deus te fez assim não foi por acaso. É porque Ele quer que você esteja alinhado com a sua essência, com o Espírito Santo que está dentro de você, que é responsável por concluir uma obra gigantesca. Então, em Timóteo, você tem a palavra dizendo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E eu marquei equilíbrio ali em destaque, porque a ansiedade é justamente o oposto do equilíbrio. Mas Deus nos deu espírito, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, sempre que vocês estiverem passando por momentos de dificuldade, de desequilíbrio, de ansiedade, lembrem-se disso. O que está dentro de vocês é esse espírito.
Então respire fundo, faça silêncio e ouça esse espírito que está dentro de você. Ele é de equilíbrio. Quais os benefícios da ansiedade? Quando eu coloquei essa pergunta na apresentação, eu tinha certeza que a resposta era não. Não tem benefício para a ansiedade. Ela causa tanto sofrimento para a gente, ela afeta a gente tão negativamente, ela faz a gente tomar decisões tão pobres, tão longe da sabedoria divina. Que benefício que ela pode trazer para a gente? E aí, ao longo da semana, e é muito interessante isso que você falou, né? A gente, quando está conectado com Deus, você vive isso intensamente e é tão claro, é tão nítido o que Deus faz na vida da gente e como Ele muda e como Ele preenche. Você sente aquela felicidade genuína, você está cansado do trabalho, você está desgastada de estar tentando levar a palavra de Deus para outras pessoas, mas você está feliz, você está vivendo plenamente, porque você está alinhado com Deus, você está em comunhão com Ele, e você sabe que está fazendo o certo. E a coisa mais gostosa no mundo é você saber que está fazendo o certo. Te dá muita tranquilidade. Mas, benefício da ansiedade. Eu fiquei pensando e refletindo ao longo da semana e amadurecendo. E que benefício é esse? E na verdade tem muitas coisas na vida que acontecem com a gente e que a gente... Eu costumo dizer que o problema nunca é a experiência que você passou, a vivência que você teve, seja ela boa ou ruim. O problema é sempre como você lida com aquela experiência. Qual é a lente que você coloca para ver aquela experiência? Então, voltando àquela história, né, dos dois amigos passando pela mesma situação, você sempre tem, e eu acho que esse é um grande ensinamento de Jesus, você sempre tem como colocar uma ótica positiva nas experiências que você passa. Imagina que aconteceu um problema, que você está certo, você está correto, você está agindo de acordo com a vontade de Deus, agindo de acordo com a palavra, você fez tudo que você tinha que fazer. E a coisa não funcionou do jeito que você queria. Você pode colocar a ótica do teste. Você está sendo testado. Sua paciência está sendo testada. Então use aquela situação que você tinha domínio total, você fez tudo certo e deu errado, como um exercício de paciência, como um exercício de perdão, como um exercício da sua fé e como uma forma de melhoria. Isso é muito difícil, a gente ter essa consciência de que o errado pode ser o certo, principalmente dos nossos filhos. E nós, nos comportando como filhos do nosso Pai, temos as mesmas dificuldades dos nossos filhos que têm 2, 3, 10 anos de idade. Não muda. Mas o benefício da ansiedade que eu vejo é você colocar essa lente especial, nos dada por Deus, e vê-la como um grande alerta. Um grande alerta. E que alerta é esse? Uma vez conectado com Deus, você se sente seguro, você se sente confiante, você se sente levando a palavra dele e seguindo o plano divino. Quando você começa a se afastar dessa posição de servidor do Pai, de não conseguir ver o seu papel aqui, não conseguir estar em contato com a sua essência, estar se violando, fazendo coisas que você não gostaria, ou deixando de fazer coisas que você gostaria, você começa a ter essa ansiedade. Isso quer dizer que você está se afastando de Deus. Você precisa se conectar com Ele.
Você precisa ficar em silêncio, amadurecer, meditar e ouvir a palavra. Então Mateus nos diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então a Bíblia nos diz que a vida não é fácil. Você ser um servo de Deus não é fácil. Olha a história para trás, e eu vou falar disso daqui a pouco. O que aconteceu com os servos mais fiéis de Deus? Então a vida não é fácil, ela tem problemas diariamente. Então eu acho que um dos grandes ensinamentos de Jesus, que viveu numa época totalmente caótica, foi que a normalidade dele era viver no caos. E quando a gente consegue esse amadurecimento e essa consciência e essa aceitação de que a gente vive num mundo de caos, eu acho que isso nos dá tranquilidade, por incrível que pareça. Uma vez que a gente exercita a nossa alma, que a gente exercita o nosso espírito e que a gente se conecta com Deus, isso te acalma, porque isso te joga a sua expectativa lá para baixo. Você sabe que todo dia você vai enfrentar um novo desafio, mas você sabe que você está conectado com o Pai e Ele vai estar do seu lado o tempo todo. E não importa qual é o caos que venha, não importa qual é a enfermidade, não importa qual é a decisão que você não tem ingerência e que seja tomada, Deus está com você. E você tem irmãos aqui nessa comunidade, e você tem irmãos perto de onde você mora, e você tem irmãos no mundo inteiro, porque nós somos irmãos, todos os cristãos e não cristãos. Tem gente que não sabe disso ainda, mas se Deus quiser, a gente vai fazer com que todo mundo saiba. Essa é a nossa missão. E como Jesus nos ensina a lidar com a ansiedade? Queria contextualizar um pouco a vinda de Jesus nesse mundo. Jesus veio para nos conectar, nos proporcionar de volta a conexão com Deus. Então, quando ele veio, por incrível que pareça, infelizmente, não era diferente do que é hoje em dia. O que significa que passaram-se 2018 anos e a gente continua vendo as mesmas barbaridades. Então Jesus foi um sobrevivente. Graças à conexão de José com Deus, que recebeu uma mensagem dizendo para ele sair de Belém, de Nazaré. Sair de Nazaré, Maria deu a luz em Belém. Mas José recebeu a mensagem para sair de Nazaré porque Herodes mandou matar todas as crianças que nasceram naquela época. Olha que atrocidade. E Jesus foi um sobrevivente. E nasceu e se desenvolveu. E virou homem. E começou a sua jornada. Começando sendo tentado no deserto por Satanás. E naquela época eram assassinatos todos os dias, pelos motivos mais banais possíveis. Aquela região de Israel vivia em guerra, Israel sendo escravizado, o povo de Israel sendo escravizado durante anos, e matanças e diversas, e impérios se confrontando o tempo todo, guerras e guerras.
e muita morte, muita coisa feia, muita coisa ruim. E Jesus chegou no mundo nesse contexto e com essa missão dada pelo Pai. Vocês imaginem Jesus como homem e com os mesmos sentimentos, as mesmas emoções que nós temos, viver e levar uma missão dessas, levar a palavra do Pai, evangelizar num contexto desse, de guerras, de violência, de culto a vários deuses, de pouca fé, de maldade. Então Jesus deveria ser o homem mais ansioso do mundo. Porque uma das coisas que mais traz ansiedade para a gente, o que é? É quando você consegue ter uma visão mais holística das coisas, você consegue ver o que vai acontecer ali na frente, mas você está cercado de pessoas que você tem que interagir e fazer com que aquelas pessoas enxerguem aquilo que você está vendo. Principalmente quando você tem muita clareza do que você está falando e do que você está vivenciando. Então é o testemunho, esse é o testemunho, né? Como é difícil a gente atrair gente para conseguir ver isso que para a gente é tão óbvio. E Jesus era o cara, era o Filho do homem. Ele tinha conexão direta com Deus. Ele não titubeava, ele não pensava, ele agia. Ele tinha sempre a palavra certa, porque é a palavra de Deus. É aquilo que a gente às vezes dá sorte de falar. Quando a gente permite que o Espírito Santo atue na gente e as palavras fluem, você parece que não tem controle do seu lábio, elas simplesmente saem, Deus está no comando. Jesus era assim o tempo todo. E você imagina ter que respeitar, próximo tópico, ter que entender a temporalidade e o processo das coisas. Então Jesus tinha que entender que cada um tinha o seu tempo. E ele escolheu os seus discípulos, e os discípulos muitas vezes o questionavam. E muitas vezes ele falava: homens de pouca fé, cadê a fé de vocês? Vocês estão me vendo, vocês estão vendo eu fazendo milagre. Que dúvida é essa? Do que vocês têm dúvida? Vocês não estão sentindo junto comigo? Vocês não estão vivendo a comunhão com Deus, a experiência? Pedro, venha comigo. Vamos ser caçadores de homem, pescadores de homem. Vamos espalhar essa palavra. Então, muitas das vezes a gente acaba ficando ansioso pela falta de entendimento da temporalidade das coisas. Que tudo na vida é um processo. Então, quando você estiver no auge da sua ansiedade, lembre de Jesus. Ele teve que esperar muito e está esperando até hoje para que a gente tenha um pouquinho de evolução, para que a gente consiga viver a palavra dele. Ele veio aqui trazer para a gente e que ele morreu pela gente por essa palavra e nos libertou de todos os nossos pecados. Ele trouxe a consciência. Ele possibilitou a conexão direta com Deus. Então, a gente entendendo essa questão do processo e da temporalidade, muitas das vezes a gente tem que olhar para dentro e gerenciar nossas próprias expectativas. Porque muitas das vezes a gente acaba criando situações e não agindo de forma sábia e gerando as nossas próprias ansiedades, né? E a gente acaba pegando essa obra divina que a gente tem para fazer e reduzindo isso a coisas muito pequenas, né? Querer controlar pessoas que estão à nossa volta, querer organizar o ambiente, não ter essa consciência de que a gente vive no caos e que isso é normal. Se Deus quiser um dia não será assim, mas a gente ainda está muito longe disso.
E essa é a dimensão da nossa missão, é muito grande. Então, respondendo à pergunta, como Jesus nos ensina a lidar com ela? Através da oração. Através da oração. Então, Jesus, que passou por muitos momentos de ansiedade, na Bíblia relatam vários. O que ele fazia quando ele estava inquieto, quando ele estava ansioso? Ele se retirava para orar. E um exemplo clássico foi quando Jesus estava pressentindo a crucificação. Ele chamou 3 dos seus discípulos mais próximos e foram para o Jardim das Oliveiras, para um lugar chamado Getsemane, que significa lugar onde se pisa nas olivas para produzir o azeite, se esmaga. Foi lá que ele foi orar. E a Bíblia diz que no Getsemane, no meio da oração, ele se afasta dos 3 discípulos que estavam com ele e começa a orar, orar e repetir a mesma oração, dado o grau de ansiedade que ele estava. E até que ele chega e pede ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus sabia que ia morrer. E ele orou e pediu a Deus: se possível, passe esse cálice de mim. Se possível. Sempre que orarmos, lembrem-se de pedir que seja feita a sua vontade, porque ela é a que importa, não a nossa. A ansiedade é esse afastamento de Deus e é essa ânsia de querer que as coisas aconteçam da nossa maneira. É por isso que uma vez que você aceita o caos, que a vida é caótica, e você se conecta com Deus, você consegue diminuir muito a sua ansiedade. Porque a vida é tensa, mas a palavra de Deus e o Espírito Santo que está dentro da gente é de equilíbrio, é de força e de amor. A oração, ela é tida como, para todos os sábios, grandes sábios da humanidade, né? Você pega as religiões orientais, você vê que os monges budistas e aqueles sábios, o que eles mais fazem é meditar e orar. Por quê? É uma tentativa de esvaziar o que temos na nossa mente. Infelizmente, a nossa lógica não é a mesma de Jesus. É isso que a gente busca, se aproximar da lógica dele, mas a nossa lógica não é a mesma de Jesus. E ela, muitas das vezes, vai contra a gente, né? Quantas vezes a gente não se sabota, a gente não cria situações de emboscada para nós mesmos, e isso só aumenta a nossa ansiedade. Então, na oração, a gente consegue se conectar com Deus e esvaziar a nossa cabeça, e consegue ouvi-lo, ouvir a palavra dele, e consegue ter calma, equilíbrio e sabedoria para dar o próximo passo. Então, em Filipenses, a palavra nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Excede todo o entendimento. O nosso entendimento não é suficiente para nos trazer paz. O nosso entendimento
não é a realidade divina. O nosso entendimento, ele muitas vezes nos engana. Então, esvaziem suas mentes na oração. Deixem o Espírito Santo preencher o coração e a mente de vocês. E sejam fiéis a Deus, porque Deus está no comando. Deus não decepciona. Deus está trabalhando no seu espírito. Abra o seu coração e aceite-o. Amém. Agora eu vou fazer uma oração de agradecimento e vou apagar a luz para que a gente tenha 5 minutos para orar e buscar essa conexão com Deus. Senhor, muito obrigado pela sua palavra de hoje. Senhor, iluminando essa comunidade sempre com tanta bênção, tanto amor, tanta esperança, Senhor, que temos na sua palavra, no seu amor, na aceitação do Senhor com cada um de nós, dada a nossa impureza, dada a nossa falta de sabedoria, Senhor, mesmo com todo o exemplo de Jesus, nós ainda caímos em tentação, nós ainda temos pensamentos maldosos, Senhor, que não estão de acordo com a sua vontade. Que o Senhor nos dê força diariamente para dar o próximo passo, conhecendo a nossa essência e ouvindo o Espírito Santo que está dentro de nós. Senhor, que o Senhor nos abunde com o seu amor, com o Espírito de poder, amor e paz e equilíbrio que o Senhor colocou dentro de nós. Senhor, nos torne homens e mulheres fortes o suficiente para clamar a Ti e a Sua palavra. Que possamos levar para muitas pessoas, Senhor, essa experiência de vida que nos traz a felicidade plena, Senhor, a vida plena, cheia do que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Que o sofrimento seja visto como aprimoramento, Senhor, e como preparo para que possamos chegar perto de Você no momento adequado e escolhido por Ti, Senhor. Que sejamos dignos da Sua bênção e da Sua unção. Senhor, sabemos que a vida é um processo que para nós é temporal e para Ti é atemporal. Que o Senhor é o Criador deste mundo. O Senhor é eterno. Está em todos os lugares, a todos os momentos, iluminando a vida de cada um de nós. Senhor, entre cada vez mais nos nossos corações, que tenhamos a coragem de nos abrirmos cada vez mais para o Senhor. O Senhor é a vida. O Senhor é o amor. O amor que não abrange, que abunda o nosso ser quando olhamos para os nossos filhos, Senhor. O amor incondicional que alimenta as nossas almas com os nossos filhos. É o amor que o Senhor tem conosco.
E, Senhor, nos ilumina. Mostra-nos o caminho, pois o Senhor fala. Quando abrimos o nosso coração, o Senhor fala. Quando olhamos para os nossos irmãos com amor, o Senhor fala. Quando olhamos para o céu, Senhor, para a natureza, para a sua criação, o Senhor fala. Quando olhamos para dentro de nós mesmos, vemos o Espírito Santo lindo, que o Senhor criou, que é o Senhor e que é o seu Filho Jesus Cristo. O Senhor fala. O Senhor fala. Te agradecemos, Senhor. Pedimos, Senhor, para que nós consigamos aceitar as coisas da sua vontade, Senhor. A sua vontade é soberana, não a nossa. Que as nossas ansiedades sejam um alerta, Senhor. Que consigamos reconhecer assim que ela aparecer, que estamos nos afastando de Ti, Senhor. E que tenhamos a coragem, a clareza e a vontade de orar para buscar a conexão contigo, Senhor. Que consigamos a cada dia gerenciar as nossas expectativas, a nossa mente, os nossos sentimentos ruins, para que nossa conexão seja cada vez menos interrompida, Senhor. Queremos estar contigo o tempo todo. Queremos ser felizes plenamente, ter amor no coração, Senhor, ter paz de espírito, estar em harmonia com a natureza e, acima de tudo, em comunhão com Deus. Queremos estar de bem com a nossa família, Senhor, que são todos os seres humanos que o Senhor colocou na terra. Obrigado por essa criação, Senhor. Obrigado por essa vida. Obrigado pelos que nos cercam. Obrigado por esta comunidade. Abençoe a todos. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Eu amo esse Deus. Deixa para a Maria. Posso estar segurando aqui? Passar por um momento da oferta neste momento, amém? Você pode pegar o envelope que fica ao lado da sua poltrona. Está separando uma oferta representando o Senhor. E é incrível como a palavra ela veio muito de encontro. E eu queria salientar
coisas. E Ele é o fim de todas as coisas. Então, sobretudo, converge para Cristo. Tudo. Mesmo que a gente pense que está saindo do propósito, Ele está no controle. Isso é maravilhoso. Ele está no controle. Nós não temos controle. Deus tem controle de todas as coisas. E quando a gente quer controlar e fazer a ansiedade, né, do nosso corpo, quer fazer as coisas acontecerem, e ali você deposita toda a tua força e de repente você se frustra porque não saiu da maneira como queria, porque não era da vontade de Deus. E que a gente possa colocar nossa vida durante essa semana, né? Deixar Deus agir, que a gente possa testemunhar essa ação de Deus na nossa vida. Você pode vir. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre és o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Senhor, nós apresentamos aqui a nossa oferta, te agradecemos, ó Deus. Senhor, a Ti, Senhor, toda honra e toda glória, que possamos, ó Deus, sermos bênção no nosso trabalho e ali prosperarmos, ó Deus, e ali sermos um canal, Deus, que flua a graça, o Teu poder e o Teu Espírito Santo, Senhor. Aqueles que estão tendo trabalho na nossa comunidade, Senhor, abre as portas, Senhor, meu Deus, de algo, Senhor, para famílias, meu Deus, para homens, mulheres, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que durante essa semana possamos ter testemunhos, ó Senhor, de vitória, Senhor, pelo poder e pela graça do Teu santo nome, Senhor. Abençoa as nossas vidas, Senhor, que possamos fluir, Senhor, em nosso coração mais de Ti, menos de nós, ó Deus. E que no próximo domingo possamos estar aqui unidos em comunhão, Senhor. Fica conosco, Senhor. Faz, Senhor, o Teu agir em nossas vidas. Obrigado pela liderança dessa igreja, Senhor, que tem servido com amor. Obrigado a cada um, Senhor. Aqueles que servem à mesa, Senhor. Obrigado pela vida da Daniela, Senhor. Do Marcão, Senhor, que se dispõe. Do Albert, Senhor, meu Deus. Do Diogo, família. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada um. Em nome de Jesus, Pai. Te damos graças. Amém. Amém. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Que o amor do grande Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Amém.